Eu falei ontem aqui que o Lula era um sortudo, né? Porque ele pega o país em bons momentos, deu sorte em 2003, quando assumiu, e vai dar sorte em 2023 também, né? Eu vou colocar isso de uma forma mais palpável. O mercado está prevendo um superávit primário para esse ano de mais de 40 bilhões de reais. Superávit primário. Primeira vez que vai ter superávit primário desde 2013. O que é esse negócio de superávit primário? Às vezes a gente fica aqui em linguajar de economista e as pessoas não têm nem ideia do que eu estou falando. Superávit primário é uma coisa muito simples. O Zé estava explicando agora das contas públicas. Superávit primário significa que tudo que o governo arrecada menos o que o governo gasta, se você tirar as contas dos juros, as despesas com juros, o governo está no saldo positivo. Esse é o superávit primário. Então, é como se você na sua casa tivesse ganhando no seu salário mais do que você está gastando. É uma coisa básica, né? Todo mundo tenta fazer isso em casa. Pelo menos que suas despesas estejam mais ou menos alinhadas com a sua receita. Então, desde 2013, eu estou falando 9 anos, o Brasil não tem resultado primário, de superávit primário. Vai ter pela primeira vez nesse ano um resultado de 40 bilhões. 40 bilhões. Por que não teve nos últimos anos? No governo Bolsonaro, ora, porque a gente estava no meio de uma pandemia e o Bolsonaro pegou o governo absolutamente com as contas públicas em frangalhos. Importante lembrar isso. Bolsonaro pegou as contas públicas em frangalhos causados justamente pelo desastre que foi o governo do PT. No último ano do governo do PT, no ano que a Dilma foi botada para fora, 2015, o Brasil teve um déficit primário de 111 bilhões, ou seja, o Brasil gastou, o governo federal gastou mais do que arrecadou, 111 bilhões de reais. Então agora o PT volta ao poder. Quando volta ao poder, qual é a lógica? A lógica agora é de que querem furar teto de gasto, querem gastança pública. E não é nada diferente do que o PT fez durante a sua gestão, durante todos os seus 13 anos no poder. Existe um mito de que o PT foi responsável com as contas públicas. Isso é uma história da carochinha. O PT nunca foi responsável com as contas públicas. O que aconteceu foi que o Brasil se aproveitou das reformas que tinham acontecido na década anterior, durante o governo Fernando Henrique, e do boom mundial, com os Estados Unidos com juros baixíssimos, depois do 11 de setembro, juros mundiais baixíssimos, o boom de commodities, a China no seu momento máximo de crescimento econômico, tanto que a China durante o governo do PT se torna o maior parceiro comercial do Brasil, e o governo do Lula teve dinheiro como nenhum outro governo nunca teve antes. Endividou o Brasil mais do que todos os presidentes da história, desde o Marechal Deodoro da Fonseca até o Fernando Henrique somados, e fizeram uma zona com os gastos públicos, até que no final, por fraudar as nossas contas públicas, nós tivemos que fazer o impeachment da presidente do PT. Eu estou fazendo essa recapitulação porque para as pessoas não se impressionarem com esse número que o Mourão está trazendo, de gastos, de um rombo de mais de 200 bilhões no ano que vem. Eu acho pouco. Acho que ao longo do tempo, o rombo que o PT vai dar no orçamento é muito maior. O que vai delimitar o tamanho do rombo nem tanto vai ser o quanto que o PT vai gastar, porque a sanha de gasto deles é infinita, mas o quanto que a economia vai crescer. Se a economia crescer mais, o governo arrecada mais, e aí dá para eles gastarem mais. Se a economia começar a naufragar, vocês se preparem, porque 200 bilhões vai ser bem pouquinho.